Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nessa nossa terceira aula de biotecnologia, nós vamos falar de genética. Tá? Então, o tema da aula de hoje é continuação da última aula, né? Então, genética 2, a última aula foi genética 1, logo, né, a sequência lógica seria essa. Beleza? Bom, então, vamos lá para a aula. Hoje a gente vai continuar falando, tá? Mas vai ter um foco maior no DNA bacteriano, então vamos falar das bactérias, tá? Entender como elas são importantes, principalmente para a biotecnologia. Tem muitas técnicas biotecnológicas que utilizam a bactéria, tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos ver também o RNA, tá? Uma molécula importante aí para várias funções dentro da célula. Tudo bem? E o objetivo dessa aula é justamente investigar e analisar, né, os conteúdos da base genética, tá? Então a gente ainda está falando de uma certa introdução genética. Genética é muito complexo, tá, pessoal? Então, a gente aqui, né, segundo ano do ensino médio, é claro que a gente não vai se aprofundar tanto, tá? Mas quando vocês estiverem fazendo uma faculdade de biomedicina, biologia, até mesmo medicina, né, dependendo da área que você for se especializar, você vai ter que ter um profundo conhecimento genético. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver, tá, uma imagem, né, que representa a divisão celular de uma bactéria. Beleza? Então, como você pode ver aqui, nós temos ali o DNA, certo? Se replicando, olha que interessante. Tá? Então, o conteúdo interno da célula se duplica e depois se divide, beleza? E aí cada um carrega consigo o seu material genético idêntico. Tá? Então, o nome disso aí é a reprodução celular. Beleza? E aí, pessoal, a gente cai num ponto interessante que é a estrutura do DNA bacteriano, né? A estrutura do DNA das bactérias. Então, os cromossomos bacterianos, eles são geralmente circulares, enquanto os cromossomos eucarióticos encontrados em organismos como plantas, animais e fungos protistas são lineares. Essa diferença na forma do cromossomo está relacionada à organização estrutural das células eucarióticas e procarióticas. Tá? Então, o nosso DNA ele tende a ser linear, beleza? E o cromossomo das bactérias tendem a ser circulares, tá? Eles se condensam dessa forma, se condensam em formas circulares, beleza? Tá? O nosso se condensa em forma linear, beleza? E aí vem a pergunta: o que você lembra, tá? Quando a gente fala de procariontes, certo? Beleza? O que você lembra desses seres aí? Quais são as características desses seres, tá? Pausem o vídeo, responda essa pergunta aí. Tentem lembrar aí um pouco das aulas que vocês tiveram. Tá? Lá no sexto ano vocês viram falar sobre células, né? Vocês aprenderam sobre células eucariontes, né? E procariontes. Tá? Então, tentem dar uma relembrada aí e respondam essa pergunta no caderno. Bom, então, ó, os indivíduos procariontes, certo? As bactérias, tá? Eles antigamente eram classificados como reino Monera, beleza? Um único reino. Mas com os avanços científicos, tá? E esse reino, né? Esse taxon deixou de existir e atualmente eles são divididos em dois domínios, tá? O domínio Archaea, que são geralmente a gente chama de arqueas, né? Mas são bactérias antigas, são bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremos, tá? E nós temos o reino, né? O domínio bactéria, que são as bactérias mais comuns aqui que a gente está mais familiarizado, beleza? Então, apesar de a gente conhecer muita bactéria que causa doenças, tá? Existem muito mais espécies de bactérias e, por incrível que pareça, a maioria das bactérias elas não são patogênicas, né? Ou seja, elas não passam doença, tá? Mas é que a gente está em contato muitas vezes com bactérias que causam doença. Isso pode levar a gente a pensar que toda bactéria causa doença, mas não é verdade. Inclusive tem até bactérias que são boas para nós, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Lembre-se, tá? Procariontes é uma palavra que basicamente significa antes do núcleo, tá? Então essas bactérias elas não vão ter núcleo celular. Por isso mesmo que a forma que o material genético delas é encontrado é diferente, tá? Ele vai formar essa espécie de círculo, perceba? É um DNA circular quando ele se condensa, né? Tá? Então, ó, o material genético bacteriano é circular, pois é fechado, tá? Ele fica emaranhado no nucleoide, tá? Porém, é como se fosse uma pista de corrida fechada. Então, ele sempre vai se encontrar.
beleza? O nosso material genético, eles são fitas, eles são lineares, elas não se encontram, elas não se fecham, igual acontece no material genético das bactérias. Tudo bem? Então, ó, na natureza, as bactérias elas desempenham diversos papéis, tá? Como vocês já devem ter visto em toda a sua passagem aí no ensino, tanto do fundamental quanto no ensino médio, tá? Então, tem bactéria que faz fotossíntese, bactéria que faz decomposição, fixação de nitrogênio, lembra lá, ciclos biogeoquímicos, tá? E, além disso, elas são amplamente utilizadas em processos biotecnológicos, tá? Principalmente nas indústrias alimentícias, tá? Farmacológicas, indústrias farmacêuticas e agronômicas, tá? Então, pessoal, a gente vai ter vários tipos diferentes de bactérias, tá? E várias bactérias que vão desempenhar papéis diferentes. Olha aí os bacilos. Você que gosta de Yakut, ó, quando ele fala de lactobacilos vivos, ele está falando de bactérias vivas, tá? Enfim, quando a gente fala de indústria alimentícia, tem bactérias que fazem esses tipos de papel, né? De flora bacteriana, por exemplo. Tem muitos alimentos que têm essa proposta, né? Farmacológica, a gente pode estar falando aí, por exemplo, na produção de insulina, tá? Quem produz insulina são as bactérias, né? Hoje em dia, né? Antigamente tinha que extrair do porco, era bem mais difícil, menos, vamos dizer assim, ético talvez, não sei, tá? Mas a gente conseguiu facilitar esse processo, não preciso mais matar porcos para conseguir extrair insulina do pâncreas deles, tá? E na indústria agronômica a gente tem aí, por exemplo, a modificação genética de algumas plantas que utilizam aí um método de carreamento genético que algumas bactérias elas vão possuir, né? Então a gente sabe que a bactéria ela infecta uma planta e injeta o seu material genético nela. Então a gente força essa infecção, só que ao invés da bactéria injetar o seu material genético, ela injeta o que nós queremos que a planta tenha. Beleza? Isso é bem interessante, tá? Bom, nós vamos ter aqui também uma espécie de comparação, né? Procariotos versus eucariotos, tá? Então, pessoal, nos indivíduos procariotos, tá? Como as bactérias e as arqueias, tá? O material genético está contido em uma única molécula circular de DNA. Então, o material genético dela está todo aqui, tá? Nesse círculo, beleza? E quando a gente fala de uma região específica da célula chamada nucleoide, tá? Não é um núcleo, beleza? Não é um núcleo verdadeiro, por isso que tem o nome de procarionte, tá? É uma espécie de núcleo, tá? Só que é um núcleo, não é um núcleo, é só uma região, tá? Pensei assim, é uma região, não é um núcleo, tá? E então, basicamente é isso. Diferente de nós, que temos núcleo verdadeiro, eucarionte, né? Eu vem um prefixo de verdade, tá? E esse material genético está contido no cromossomo, que é linear, tá? Ele não é um circuito fechado. Justamente, enfim, vocês vão entender, tá? Mas geralmente ele está localizado dentro de um núcleo membranoso, tá? Que é o núcleo celular. Beleza, pessoal? Tá? Bom, então, a genética das bactérias, pessoal. Na maioria das bactérias, as informações elas vão estar armazenadas, né, como a gente já havia falado, nesse cromossomo, tá? Que contém alguns milhares de genes, tá? E eles são compostos por milhões de pares de bases de DNA. Então, vão ser vários parezinhos que vão compor as características genéticas, tá? Tá? E diferente dos cromossomos das células eucarióticas, o cromossomo das bactérias ela tem um formato circular. Tudo bem? Além do cromossomo, as células bacterianas podem ter segmentos menores de DNA chamados de plasmídio. Então, além desse cromossomo, né, do DNA principal, vamos dizer assim, ela pode ter outras sequências de DNA dispersos, tá, dentro delas, tá, chamado de plasmídio, beleza, pessoal? Ou de epissomos, tudo bem? Esses plasmídios e epissomos, pessoal, eles vão ser moléculas de DNA extracromossomal,
cromossomal, ou seja, o cromossomo está aqui e essas partículas de DNA estão fora, então ela se chama de extracromossomal. Ele é a mais do que o cromossomo. E que podem se replicar independente, tá? Então elas podem se multiplicar ali, se copiar independente das outras, tá? E contém de 3 a várias centenas de genes, então ela pode ser pequenininha ou muito grande, tá? E algumas bactérias podem até ter 11 tipos diferentes de plasmídio, além do seu cromossomo principal, tá? Já os epissomos, tá, são parecidos com os plasmídios, mas sua replicação pode ocorrer de forma independente ou como parte do cromossomo principal. Então, às vezes, o cromossomo principal pode englobar essa fita aqui, certo? E aí se replicar. Tudo bem? Os plasmídios eles são bastante utilizados em técnicas de biotecnologia, tá? Para se replicarem independentemente, ao inserir um gene de interesse nele. Tá? A bactéria transporta esse gene, insere ele no genoma de outro organismo, que é o que eu falei lá da modificação genética em bactérias, né? Então a gente usa agrobactérias para fazer a reprodução de uma característica genética que eu queira que aquela planta tenha, tá? Assim que eu crio plantas transgênicas, tudo bem? Então, na aula anterior a gente diferenciou o que é DNA e RNA, tá? E como essas estruturas químicas elas são diferentes, tá? O DNA nós temos a adenina e a timina, a citosina e a guanina. Então lembra ATCG. Já o RNA apresenta a uracila no lugar da timina, então fica AUCG. Beleza? Outra diferença importante do DNA é que o DNA é formado por uma fita dupla, tá? Então o DNA são 2 fitas, beleza? Enquanto o RNA é uma fita simples. Tá? Mas e aí, o que é o RNA então? Certo? Então, pessoal, o RNA ele é o ácido ribonucleico, tá? E é uma molécula que desempenha um papel crucial na síntese de proteína, atuando como intermediário na expressão das informações contidas no DNA. A formação da molécula de RNA ocorre por meio de um processo denominado transcrição, no qual o DNA serve como molde para a síntese do RNA. Então, esse GIF que está aparecendo aqui atrás de mim, ele explica perfeitamente como isso acontece. Tá? Então, olha aqui, ó. O DNA ele fica se replicando porque ele vai se dividindo entre as células, beleza? O RNA ele passa nesse DNA, pega uma parte dele, transcreve, certo? E forma-se esse RNA. Depois disso, vai haver a tradução dessa parte que foi transcrita e transformada essa parte em uma proteína, tá? E aí, essa proteína vai para o lugar que tem que ir. Tá? Então, olha aqui, ó, como está acontecendo aqui atrás de mim. Tá? Então, tem o DNA, o RNA passa, tá? Há a transcrição e é formada o RNA. Esse RNA formado, ele vai passar, tá, por uma tradução e aí vai se traduzir toda a informação que estava nessa fita de RNA e que vai se transformar em uma proteína. Beleza? Então, vários tipos de RNA estão envolvidos, tá, nesse processo, beleza? Então, a gente vai ver isso mais pra frente como funciona. Tem vários tipos de RNA, tudo bem? Então, olha lá, pessoal. O primeiro tipo de RNA, tá, é o RNA mensageiro, tá? RNA M de mensagem, tá? Ele vai codificar as proteínas, transmitir as informações do DNA, ou seja, ele vai, durante o processo de formação de proteínas, ele vai participar ali na tradução, tá? O RNA mensageiro, ele vai ser traduzido. Então, ele vai passar lá no DNA e vai pegar a informação que está lá. Ah, então aqui é laranja, roxo, verde, azul, roxo, azul, laranja, azul, verde, azul, roxo. Isso é uma mensagem. Está em um código, certo? Eu não sei o que ela significa. Ela precisa ser traduzida, beleza? E aí, nós vamos ter lá, pessoal, o RNA transportador, ou RNA-T de transporte, beleza? Esse RNA-T, ele vai fazer a transferência, beleza? Ele vai ser responsável pelo transporte desses aminoácidos que serão utilizados nas construções das proteínas. Tá? Ele vai reconhecer os códons de 3 nucleotídeos que codificam um aminoácido e assegura que o aminoácido correspondente seja adicionado à cadeia
polipeptídica a informação. Isso pode ser muita coisa para vocês agora, mas basicamente ele vai conseguir pegar lá. Lembra que eu falei que tem nesse caso, deixa eu fazer aqui melhor, vou usar as mesmas cores que tem ali. Tá? Então eu tenho o azul, tenho o laranja e tenho o verde. Ele vai decodificar isso. Então ele vai pegar, essa combinação de 3, ela vai significar que eu preciso do material, tá? Eu preciso do elemento, beleza? Roxo. E aí ele vai esperar esse elemento roxo chegar na célula para continuar montando. É como se fosse uma receita, tá? É como se ele montasse uma receita assim, eu vou fazer um bolo. Então ele pega a receita de bolo lá no DNA. E aí ele começa a ler essa receita aos poucos. Então ele fala assim, eu preciso para fazer um bolo, farinha. Então ele fala assim, essa parte aqui do RNA está me dizendo que eu preciso de farinha. Então ele pede a farinha para a célula e espera a farinha chegar. Chegou a farinha, ele pega e coloca essa farinha, tá, na construção dessa proteína. Qual é o próximo? Agora é açúcar. Então ele fala, esses próximos 3 aqui está falando que precisa de açúcar. Então ele fala para a célula que precisa de açúcar, espera o açúcar chegar. Chegou o açúcar, ele junta lá com a farinha. E ele vai fazendo isso com todos os ingredientes. Ovos, leite, fermento, chocolate. Até que ele consiga fazer ali a receita que ele queria, que era o bolo de chocolate no final. Tá? Enquanto ele não conseguir os ingredientes, a receita fica parada ali. Beleza? Mas é basicamente isso. Esse RNA transportador vai transportar os ingredientes que eu preciso para produzir aquela proteína. Tá? E nós vamos ter, por último, o RNA ribossomal, tá? R de ribossomo, beleza? Deixa eu colocar a corzinha aqui diferente, tá? E esse RNA ribossomal, pessoal, ele vai ter ali a função de construir os ribossomos, tá? Perdão. Ele constitui os ribossomos, que é aquela estrutura que fica perto do núcleo, tá? E essa estrutura que ela vai ser responsável, tá, pela síntese proteica. Então lembra que eu falei que vai chegando que o RNA transportador, ele vai falando, vendo o que precisa e vai esperando chegar esses ingredientes? Esse cara aqui é o RNA ribosomal que vai pegar esses ingredientes e vai juntar eles, certo? Vai juntando para formar ali a proteína. Beleza? Tá? Então, basicamente isso. Tá? E ele é bem interessante a gente ver que cerca de 80% do RNA na célula é justamente esses caras, porque são eles que constroem. Beleza? Então, são eles os, vamos dizer assim, importantes. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Aqui a baboseira. Bom, então, o que a gente aprendeu hoje? A gente conseguiu, né, pegar mais um pouco dessa base da genética, tá? Conseguimos entender um pouco mais como funciona, por exemplo, os indivíduos procariontes e conseguimos entender também como funciona o ribossomo, tá? O RNA, tá? Que ele tem vários tipos, né? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Bem, essas aqui são as referências da aula de hoje, tá? São os slides. Bom, pessoal, no mais foi isso, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, revejam o vídeo ou o que eu recomendo que vocês façam, pesquisem, tá? Vejam outros canais, façam pesquisas na internet. Tem também um site muito bom que é o Google Academic, né? Que você consegue ver artigos. Então, os artigos eles são muito mais completos, né? Nesse quesito de informação sobre algo específico. Mas se vocês tiverem dificuldade aí, vocês podem também ver outros canais aí. Nerdologia é um canal muito bom, tá? E tem outros canais aí de biologia, ciências, que ajudam a ter um compreendimento melhor, tá? Professor Jubilu também, tá? São canais muito bons, eu recomendo. Beleza, pessoal? Bom, no mais é isso. Genética é realmente difícil. Se você tiver com alguma dificuldade, não se preocupe. Basta que você corra atrás. Tudo bem? Se você procurar ali, tentar melhorar, entender, você vai conseguir sim, eu tenho absoluta certeza. Beleza? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.